J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Restrição do foro privilegiado retira do STF processos contra deputados e senadores. Delegação do consórcio cumpre nova etapa da cooperação com a União Europeia. E ainda todos os gols dos times paulistas pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, 14 de maio de 2018. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Na edição de hoje, vamos mostrar os processos retirados do Supremo Tribunal Federal após a nova restrição. Confira na reportagem do Renan Bandeira. No último dia 3 de maio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em relação a deputados e senadores, o foro só vale para crimes cometidos durante o mandato e em razão ao cargo. No total, são 66 processos em andamento até agora. Desses, o Supremo decidiu manter em julgamento apenas os que estão com casos mais avançados. Com isso, a restrição do foro privilegiado retirou do Tribunal Supremo processos contra 44 deputados e 7 senadores. Todos os 66 processos foram enviados para instâncias anteriores de julgamentos. No entendimento dos ministros do Supremo, esses casos não têm relação com o mandato parlamentar. Os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam analisando os casos que não preenchem mais os requisitos para serem julgados pelo Supremo. E nos próximos dias, novos processos serão retirados. O assunto ainda é supremo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite da última sexta-feira, dia 11, a soltura de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, empresa paulista de infraestrutura rodoviária. Ele estava preso desde o dia 6 de abril em razão das suspeitas de desvios nas obras do Rodoanel Sul, Jacú-Pêssego e Nova Marginal Tietê. Paulo Vieira de Souza deixou a penitenciária do Tremembé, lá em São Paulo, pouco depois das 10 da noite da sexta-feira. No dia 22 de março, a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo ofereceu denúncia contra Souza e mais 4 suspeitos por desvio de 7,7 milhões de reais de 2009 a 2011 de recursos e de obras públicas. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal pelos crimes de formação de quadrilha, inserção de dados falsos em sistema público e peculato, que é a apropriação de recursos públicos. A denúncia foi feita após uma investigação iniciada no Ministério Público Estadual de São Paulo pelos desvios de apartamentos e de pagamentos de indenizações. Durante as investigações, a Promotoria de Justiça informou que Paulo Vieira de Souza mantinha o equivalente a 113 milhões de reais em contas fora do Brasil. Paulo é mais um dos beneficiados pela supercaneta do nobre ministro Gilmar Mendes. O assunto ainda é política, mas desta vez política regional. A missão oficial do ABC em Turim, liderada pelo consórcio intermunicipal Grande ABC, teve início nesta segunda-feira. Entenda todos os detalhes a seguir com a nossa repórter Isabel Rufino. A visita técnica é a nova etapa do Programa Internacional de Cooperação Urbana, desenvolvido pela União Europeia. O objetivo da missão é intensificar a troca de experiências entre a região e os italianos, além de formatar o projeto que será apresentado pela entidade regional ao Bloco Europeu até o fim deste ano. Na primeira rodada da cooperação realizada em fevereiro, a delegação de Turim, que visitou o ABC, apontou algumas coisas, como a necessidade de uma central de monitoramento regional e a criação de um centro de informações para o desenvolvimento de projetos de mobilidade. A nova etapa teve início hoje e o vice-presidente do consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra, está acompanhando a comitiva, composta por representantes do poder público e da iniciativa privada, envolvidos com projetos de mobilidade da região. O objetivo do consórcio é apresentar dentro do programa europeu o projeto do Centro de Controle Operacional, que tem sido desenvolvido pela entidade para pleitear recursos da União Europeia que possam viabilizá-lo.
Vamos agora às notícias policiais. Um ajudante de motorista de 31 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Um revólver calibre 38, modificado para calibre .357, foi apreendido com numeração suprimida. Os agentes receberam informações de que o homem escondia a arma de grosso calibre em sua casa na Praça Emílio Escudeiro. O ajudante foi encontrado no local e com ele também foram localizadas as 15 munições de calibres diversos e um simulacro de fuzil. O homem foi encaminhado para o 5º Distrito Policial. Já em São Paulo, a cabo da PM Kátia da Silva Sastre, de 42 anos, foi homenageada na manhã desse domingo pela corporação após reagir a uma tentativa de assalto e atirar e matar um ladrão em frente à escola da filha em Suzano, na Grande São Paulo. A cerimônia ocorreu em um batalhão da PM na Vila Esperança, na zona leste de São Paulo, região em que a policial trabalha. O governador Márcio França, do PSB, participou da cerimônia e entregou flores para a cabo. Para o secretário da Segurança Pública, Magno Alves, ela agiu corretamente. Salva de palmas para a cabo de todos nós, cidadãos, que precisamos de segurança. Ainda na polícia, mas desta vez a federal, na última semana, foi deflagrada a Operação Prato Feito pela Polícia Federal. A ação tinha mandados de busca e apreensão, onde um dos alvos estava aqui no ABC. Confira na matéria de Gabi Tricânico. A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira, dia 9 de maio, a Operação Prato Feito para desarticular uma suposta máfia da merenda que envolveria um esquema fraudulento com políticos e lobistas em 30 municípios do estado de São Paulo. Segundo a polícia, eles afirmam que o suposto cartel operava desde a década de 90. As cidades de São Bernardo do Campo e Mauá estão envolvidas no suposto esquema, segundo a investigação. As duas cidades do ABC foram alvos de busca de documentos, computadores e, de acordo com a Polícia Federal, a intenção é verificar licitações de gestões anteriores do ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, e Donizete Braga, hoje no PROS, mas à época também do Partido dos Trabalhadores. Na manhã desta última quarta-feira, policiais saíram da capital paulista rumo às cidades investigadas. Em Mauá, foram para a residência de João Gaspar, secretário de governo, e também do prefeito da cidade, Átila Giacomuzzi. Em São Bernardo do Campo, as buscas se davam no prédio da prefeitura, onde, segundo informações, foram levados computadores e documentos. São Bernardo do Campo é alvo de investigações há pelo menos 2 décadas, segundo a Polícia Federal. A rede municipal também era alvo de supostos desvios e favorecimentos na chamada máfia da merenda. Carlos Roberto Maciel pediu exoneração no cargo de secretário de Assuntos Governamentais que ocupava no Paço São Bernardense. Maciel pode ter facilitado o processo licitatório de contratação da empresa de merenda, administrada por seu genro e que já operava na cidade desde a gestão petista. Este contrato foi assinado na administração do prefeito Luiz Marinho, do PT. Quando nós achávamos que o problema era só do Museu do Trabalhador, a gente acaba vendo que tinha outros problemas. Policiais federais encontraram na casa do secretário de governo de Mauá, em pastas e envelopes, a quantia de aproximadamente R$600 mil. Além disso, também €2.000. A defesa, o advogado Eliseu Soares Lopes de Gaspar, garantiu que a origem do dinheiro será justificada, mas até o momento ainda não entraram com nenhuma medida, uma vez que o caso é muito complexo, pois o dinheiro encontrado em sua residência não tem ligação com a Operação Prato Feito. Já o prefeito da cidade foi flagrado com a quantia de R$87 mil em dinheiro vivo. O dinheiro estava devidamente declarado no imposto de renda e acreditamos que no decorrer das investigações vão se extirpar quaisquer dúvidas. Nesta segunda-feira, eles aguardam a decisão do STJ referente ao habeas corpus do gestor, que caiu com o ministro Dr. Rogério Chiedi. João Gaspar e Átila Giacomuzzi encontram-se presos na sede da Polícia Federal após a decisão do desembargador Maurício Cato, do TRF3. Toda essa movimentação gerou reflexos na Câmara Municipal da cidade, que, ao contrário do que foi divulgado por veículos de comunicação locais, permanece
disse unida e solidária ao chefe do executivo. Vereadores da base afirmam que, de modo algum, o mandato do prefeito será pedido pela casa. Segundo os vereadores Betinho da Dragões e Adelto Cachorrão, o momento é de avaliação do caso e de fortalecimento da base. Na tarde desta segunda-feira, foi protocolado pela executiva do PT um pedido de impeachment na Câmara Municipal. Ficamos no nosso gabinete dialogando para que a gente pudesse estar aqui hoje apresentando e dizer que na sessão, amanhã de terça-feira, né, o presidente tem que ler essa denúncia, né, que está na lei, que é na primeira sessão, né, estaremos lá junto cobrando para que possa ser lido, né, nessa primeira sessão e dialogando com os nossos pares para que possa ser atendido o pedido de formar essa comissão para que possamos votar. Já o ex-prefeito Donizete Braga, que comemorava a aprovação de suas contas na última terça-feira, se viu investigado por supostas irregularidades e desvios na merenda escolar. Até o fechamento desta edição, nós ainda não havíamos conversado com o ex-prefeito Donizete Braga. Como vocês viram, a semana passada no ABC, em especial na cidade de Mauá, foi muito abalada com a Operação Prato Feito. Essa mesmo que você acabou de acompanhar essa matéria, muito bem feita pela Gabi Tricânico. A operação foi movida pela Polícia Federal e investiga um esquema de desvio de verbas da União destinadas à educação e em contratos para fornecimento da merenda escolar. E quem está aqui para nos atualizar sobre essas últimas notícias é a jornalista Gabi Tricânico. Como vai, Gabi? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo que bem. Semana, hein? Que semana, coisa, hein? Que coisa. Nossa, é lamentável. É a única coisa que eu tenho para falar, é lamentável. Lançamos essa semana, Gabi, você amigo de casa, um Opina Mais dizendo se a gente achava que a corrupção havia diminuído por conta dos últimos acontecimentos. E quando a gente menos espera, somos surpreendidos no quintal de casa. No quintal de casa, e dando sequência a isso, hoje eu conversei com o secretário de Segurança Alimentar do município de Mauá, que nos informou o seguinte, acompanhe. O requisitado da secretaria da gente foi esses contratos aí da Legarson e da Maior, que era referente a 2015 da gestão passada, né? Certo. É o que foi solicitado pela gente, a gente encaminhou lá para o setor de crianças, o pessoal estava por lá, e foi entregue, né? Então, assim, nisso daí a gente está bem tranquilo. E a gente não tem nenhum contrato com aquelas 29 empresas que são investigadas aí na operação Prato Feito, né? Foi o secretário de Segurança Alimentar, Cláudio Donizete, da Prefeitura de Mauá, então, afirmando que entregou toda a documentação necessária para a Polícia Federal. E falando agora da cidade de Diadema, está foragido o ex-vereador Maninho e o seu filho do PT. A advogada da defesa entrou com pedido de habeas corpus, a Polícia Civil foi até a residência do ex-vereador, não os encontrou, por isso ele está declarado como foragido. Mas em contato telefônico que nós não pudemos gravar, o ex-vereador informou que irá se apresentar após sair a decisão e o julgamento do HC. E agora, mudando de assunto, falando em São Caetano do Sul, para ficar com uma semana... Vamos aliviar, né? Para encerrar o nosso boletim e ficar um pouquinho mais leve. O São Caetano, a Câmara Municipal, receberá um novo parque de iluminação, trazendo economia para os cofres da Câmara Municipal. E quem conversou conosco foi o presidente da Câmara, Pio Mielo. Concluímos hoje a instalação das novas lâmpadas com tecnologia LED na Câmara, no prédio da Câmara Municipal aqui de São Caetano do Sul, gerando maior economicidade do recurso público, maior eficiência energética e sustentabilidade. É o primeiro passo para uma grande modernização deste prédio. Amanhã, que é dia de sessão, a gente vai lá visitar, né, para saber como é que a Câmara ficou, se ficou bonita, mais iluminada. Então, aguardamos hoje as próximas informações para ver se o ministro Dr. Rogério Schietti vai dar ou não o habeas corpus para o prefeito Átila Jacomuzzi da cidade de Mauá. Para você de casa, vale lembrar que você pode acompanhar o nosso portal tvmaisabc.com.br, porque a Gabi está atualizando à medida que as notícias vão acontecendo. Caso tenha uma novidade depois da nossa edição aqui do jornal ou dos programas esportivos, obviamente, a Gabi vai fazer um vídeo bem bacana e vai deixar você muito bem informado. Tchau, Gabi. Tchau, amanhã obrigada. Amanhã é com o Dárcio. Tchau, Uma obrigado. ótima noite a todos vocês. Tchau.
Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Não se esqueça de acessar nossa página no Facebook TV Mais ABC ou então o nosso portal tvmaisabc.com.br e conferir muito mais informações. Na volta, vocês conferem o resultado da nossa enquete e também, a verdade, nós lançamos a enquete, né? E tem a entrevista com o nosso amigo o advogado Dr. Antônio Gogoni. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e agora vamos abrir o espaço para os nossos amigos aí de casa. Você que acompanha o J Mais ABC já conhece o nosso quadro Opina Mais. Toda semana nós lançamos uma enquete para que você participe dando a sua opinião. Para participar, basta você entrar em nosso Facebook, que é TV Mais ABC. E lá no ícone amarelinho, esse aqui não é chinês amarelinho não, é amarelinho. Este aqui que você já está acostumado a ver, você entra lá e vota manifestando a sua opinião. Nesta semana, a enquete em destaque em nossa página é a seguinte: você acha que a corrupção diminuiu depois dos últimos acontecimentos no Brasil? Sim ou não? Entre em nossa página no Facebook e deixe a sua opinião. Na próxima sexta-feira, dia 18 de maio, nós vamos dar o resultado aqui da enquete do Opina Mais. Então, participe. Como eu sempre digo, a sua opinião é muito importante para todos nós. 6 meses após sua criação, a reforma trabalhista saiu do papel e vem mudando aos poucos a relação entre patrão e o empregado. Contudo, ela ainda esbarra em forte resistência por parte de sindicatos e também a grande insegurança jurídica nos tribunais. A nova lei trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. De um lado, os números mostram que as vagas de trabalho intermitente e as demissões por acordo mútuo, duas das grandes novidades da nova lei, já são realidade. Nos tribunais, as relações trabalhistas caíram drasticamente, assim como os pedidos de danos morais. Por outro lado, acordos coletivos diante do impasse entre empresa e trabalhadores, especialmente em pontos específicos que têm sido questionados na Justiça do Trabalho, é o fim da contribuição sindical obrigatória, que é um deles que já teve reflexos na arrecadação dos sindicatos, que caiu em torno de 80%. E para nos ajudar a entender sobre essas mudanças e também para nos dar dicas importantes para o equilíbrio de nossas contas nesse momento de desemprego, um momento tão difícil, recebemos aqui nos estúdios da TV Mais o nosso caro amigo de sempre, de todas as segundas-feiras, o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni. Gogoni, meu amigo, como vai? Tudo tranquilo? Tudo na paz, João. Graças a Deus, bem. Muito obrigado por sua presença. Segunda-feira você já tem aqui a sua cadeira cativa. Exatamente. E é sempre um prazer e uma honra receber você aqui. Antes da gente falar do nosso assunto corriqueiro, eu queria a tua opinião do nosso quadro Opina Mais. Você acha que a corrupção diminuiu depois de tudo isso que aconteceu? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque por onde se levanta o tapete, se vê corrupção. Que coisa! Eu fico muito entristecido quando eu vejo uma jovem liderança como o prefeito Átila Jacomussi. Pois é. E aqui não vai nenhum juízo de valor. Espero que tudo isso seja realmente um engano, até porque nós temos que dar o benefício da dúvida aos acusados. Mas eu fico muito entristecido se isso se confirmar, porque é uma jovem liderança, um moço inteligente, preparado, e tomara que não esteja ocorrendo nada disso. Vamos aguardar, né? Que os nossos tribunais sejam justos. E vamos aguardar que nada disso se confirme. Então tá bom, vamos lá para o nosso assunto de toda segunda-feira. Eu fiz um levantamento nos e-mails que chegaram e eu fiz uma reciclagem. Hoje o assunto em pauta, por incrível que pareça, é o empréstimo consignado. A grande maioria das pessoas que fizeram aquele empréstimo consignado, que é aquele que desconta na folha de pagamento, estão tendo problemas seríssimos. Quase todo o salário está sendo descontado. Como é que eles devem agir, Gogoni? Eles estão desesperados. Na verdade, o que ocorre? Como alguns membros da família
da família brasileira se endividam, vão para o cartão de crédito, vão para cheque especial, para várias linhas de crédito que são oferecidas pelos bancos, não vem outro recurso a não ser solicitar para a mamãe ou para o papai que são aposentados, para poder salvar a situação, para eles pedirem um empréstimo consignado. Muitas vezes o próprio sujeito que solicita o empréstimo consignado já não tem mais como fazer nada. Aí ele vai para os membros da família. Sim. E acaba dando nisso. Então, o que eu sugiro não façam. Não façam porque vão ter os salários comprometidos, vão comprometer o salário dos outros que nada tem a ver com isso. E eu tenho recebido lá no escritório, Gil, muitas das pessoas que nos assistem aqui, para poder começar a dar entrada nas ações judiciais. E eu tenho demonstrado para eles que em outras ações que nós entramos, nós fomos exitosos. E esse é um caminho que tem que trilhar. Trilhando esse caminho vai ter um fôlego financeiro e não vai precisar se socorrer do crédito consignado e também não vai acabar com a vida daquelas pessoas mais idosas que muitas das vezes recebe só um salário mínimo. A maioria, né? A maioria, infelizmente. A previdência do nosso país é uma tristeza. Beleza. E quem recebe um salário mínimo ainda recebe. E a grande maioria nem isso recebe. Os pensionistas. Bom, se você, amigo de casa, tem algum problema, quer esclarecer alguma dúvida, além de usar os nossos e-mails para mandar as perguntas, pode mandar um e-mail direto para o Dr. Gogoni, que é drgogoni@bol.com. É isso? Não, Gmail. Gmail, desculpa. Então vamos lá, repetir. drgogoni@gmail.com. Tá lá, tá ali, ó. drgogoni@gmail.com. Tá certo? Aí você pode mandar. Agradeço mais uma vez a participação. Eu que agradeço, é sempre bom. Que Deus nos abençoe e que na segunda-feira próxima estaremos juntos mais uma vez. Novamente. Gogoni, muito obrigado. Boa semana para você. Sou eu quem agradeço. E vamos lá, vamos à luta, que é o que nos resta. Sem dúvida. Sem dúvida. Tchau. Tchau. Chegamos ao fim de mais um bloco. Antes da parada, vamos a uma informação. Na manhã de hoje, um carro em alta velocidade com 3 indivíduos invadiu a contramão da Avenida Dr. Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Olha que coisa. Segundo os pedestres que estavam no local, o carro bateu num poste que estava no veículo, o carro bateu num poste e quem estava no veículo fugiu. Tá aqui, ó, poste caído, o camarada bateu, largou o carro e, ó, foi embora. O bairro ficou sem luz por mais de 6 horas. A informação que temos é que não houve feridos, graças a Deus. Só o poste que está arrebentado lá e o cara aqui, ó, picou a mula. Agora sim, vamos para o intervalo. Mas não saia daí. Após o intervalo, você confere os gols dos times paulistas na rodada do final de semana do Brasileirão. Aproveite esse tempinho para acessar ali a nossa página do Facebook, que é a seguinte, TV Mais ABC. Entre também no nosso portal tvmaisabc.com.br. Lá você vai conferir todas as notícias do Brasil, do mundo e, claro, aqui do ABC. J Mais volta já já. O Corinthians venceu o Palmeiras, o São Paulo conseguiu o empate no finalzinho e o Santos venceu fácil Lanterna Paraná. É hora dos esportes no J Mais ABC. Sem perder tempo, então vamos aqui para o nosso placar, onde o Plaza preparou os gols dessa rodada. Vai lá, Plazinha, conta pra gente. Em São Paulo, na Arena Corinthians, o Timão venceu o Palmeiras por 1-0. Depois de boa jogada trabalhada, Rodriguinho finalizou e marcou o único gol da partida. Na Arena Fonte Nova, o São Paulo visitou o Bahia e saiu perdendo. Edgar Júnior abriu o placar cobrando pênalti. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Nenê lançou uma bela bola para Trellis, que com categoria empatou o jogo para o São Paulo.
Mas nem deu tempo de comemorar, já que Edgar Júnior, artilheiro da tarde, recebeu a bola e chutou no canto de Sidão de primeira, desempatando a partida. O tricolor sofreu até os 47 minutos do segundo tempo, quando Shailon, que havia entrado no lugar de Nenê, acertou um lindo chute e empatou para o São Paulo. Já o Santos venceu na Vila Belmiro, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo, com o garoto Rodrigo, que aproveitou o toque de cabeça de Sacha e fez o gol do Peixe. Depois Sacha serviu de cabeça de novo, mas agora para Gabigol, que marcou o seu primeiro gol na partida. Aos 30 minutos, Arthur Gomes fez uma bonita jogada pela esquerda e deu uma boa assistência para Gabigol, que sem goleiro só empurrou para o gol, fazendo o seu segundo gol na partida. O Paraná ainda fez seu gol de honra com Silvinho aos 47 minutos do segundo tempo, mas ficou por isso mesmo. É isso aí, por incrível que pareça, o São Paulo é o único time invicto no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Plaza vai contar toda a história dessa rodada. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos à última notícia. A Petrobras aumentou novamente o preço da gasolina vendida nas refinarias para as distribuidoras. O reajuste de 2,23% passou a valer no sábado. Desde que a estatal começou a aplicar sua nova metodologia de preços, em julho do ano passado, o preço da gasolina vendida nas refinarias acumula alta de 47,10%. Isso não significa necessariamente que as mudanças chegarão ao consumidor final na bomba. Os postos são livres para aplicar ou não o reajuste e na porcentagem que desejarem. Em um posto de gasolina na orla de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, o litro da gasolina comum estava sendo vendido por R$ 4,99 no sábado. Quem optava pelo combustível aditivado pagava R$ 5,19 por litro. Já uma gasolina superior à aditivada estava sendo comercializada por R$ 6,19. Corruptos quadrilheiros saquearam a Petrobras. E agora, você, trabalhador brasileiro, é quem vai pagar essa conta. O J Mais ABC desta segunda-feira, 14 de maio de 2018, termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere como de costume à 00:30 e também às 6:30 da manhã da terça-feira, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Aproveite também para responder à nova enquete que está disponível em nossa página TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Daqui a pouco, às 8 horas, começa o Esporte Mais. E na sequência, tem o Futebol Mais Debate, com tudo sobre a rodada do Brasileirão. Hoje, recebendo o Walter Palermo Filho, sócio-diretor da WKEK, escritório de negócios que atua na área de consultoria de mídia e marketing, como grande convidado da noite. Esse programa sempre tem uma discussão divertida e com prêmios para quem participar. Um debate fantástico e hoje promete. Então não percam. Uma ótima noite e bom descanso a todos. Próximo encontro amanhã, terça-feira, às 7 da noite, com a volta e a apresentação do grande Dárcio Arruda. Boa noite. Tchau, pessoal.